Então fomos para um gabinete e no meio daquele que era o professor Fernando Mota, ele disse: o seu tempo há de chegar. Não se preocupe que o seu tempo há de chegar. E aquele bateu-me. Ai, chegou o episódio 68, estamos a um episódio de um número curioso e hoje temos aqui alguém que recebe tantos elogios publicamente nas redes sociais que até o José Mourinho deve ficar com ciúmes. E eu vejo este convidado como um José Mourinho do atletismo português, mas sem aquela parte da cagança. É que ele é melhor treinador do que alguma vez podia ter sido atleta. Dedicadíssimo, trabalhador, apaixonado, picuinhas. Várias vezes o mandaram desenrascar-se, desemerdar-se, mas ele nunca deixou de reinventar-se, porque tem uma vontade de vencer que nunca sucumba. Deem as boas-vindas ao professor Vítor Zabumba. Boa noite. Obrigado. Depois desta introdução, vamos ver o que é que vem a seguir. Não, é um prazer estar. Aliás, tudo o que sejam programas ligados ao atletismo, acho que nós devemos participar. Eu evito um bocadinho de mesmo publicitar nas redes sociais os resultados que os atletas fazem, mas acho que chega uma altura em que tem que se valorizar o trabalho que eles fazem. Portanto, e sempre que me chamam para este tipo de atividades, eu acho que temos mesmo que estar presentes, porque a nossa modalidade precisa de se reerguer, precisa também de se reinventar, provavelmente. E acho que sim, acho que o nosso papel também passa por estarmos nestas sessões quando nos convidam. Portanto, quero agradecer, sem dúvida, a amabilidade que tiveste para me convidar e vamos ver o que é que vai sair, não é? Sim. Já estou a ver a rir, não veio coisa boa, mas pronto. Não, é precisamente por ter aceito este convite, que não é o lugar da entrevista normal, aquela muito formal, que não é para todos, não é para todos. Mas, obrigado. Como sempre, vamos começar com uma pergunta inusitada e de lógica. Então aqui vai, muita atenção, professor. Existe um sábio que diz que a melhor cura para a constipação e para a tosse é aquele ato gostoso chamado cunilingus. No último ano, temos sido atormentados por esta pandemia que ainda não deu tréguas. Será que é legítimo dizer que as novas gerações preferem mais entreter-se com os dedos nas teclas do que com a língua nos lábios? Ou será que aquele sábio estava totalmente enganado? Não, isso é verdade. Eu, ao mesmo tempo que sou treinador de atletismo, também sou professor de educação física. E nós temos vindo a notar ao longo dos anos exatamente essas questões que abordou. Porque, na verdade, tentamos mitigar a pandemia, seja com a máscara, seja na escola, seja no próprio treino, mas nós notamos que cada vez mais os jovens estão, evidente, a usar as teclas e a perder o dom da escrita, o dom da palavra e também a socialização. E é preocupante o que estamos a observar neste momento. E quando era o pequenininho Zabumbinha lá na Nazaré, era assim todo sociável? Não, eu era uma pessoa muito tímida e sou uma pessoa tímida porque também gosto de ter o meu espaço, gosto de conhecer primeiro as pessoas, até por causa daquela ideia da fanfarronice. Eu não sou nada disso, acho que sou uma pessoa muito terra a terra, gosto de estar com as pessoas com que realmente eu tenho muito apreço. Portanto, eu quando era mais novo era exatamente isto, era uma pessoa tímida, não falava muito, não me expunha muito, até porque na altura, se fôssemos à procura do desporto, eu era um nabo a jogar a bola, portanto eu não era escolhido para absolutamente nada, era extremamente pequenino mesmo, os calções dançavam-me nas pernas, e pronto, eu penso que não mudei muito relativamente àquilo que era quando era mais novo, né? Isto são características que vão ficando. Vamos tentando melhorar um ou outro aspecto, mas essencialmente porque isto também, a própria família, a educação que foi dada quando somos mais novos, vai-nos marcando e vai-nos levando até ano após ano, faz parte. Disse que era um nabo no futebol, mas entrou para a natação, aí era bom na natação?
Não, é assim, eu tenho episódio giro, porque eu aprendi a nadar tipo à bruta, pronto, lá em Nazaré, quem conhece a Nazaré sabe perfeitamente que volta e meia aquele mar não é muito, muito amável, e eu lembro-me que andávamos sempre juntos, eu e mais 4 ou 5 colegas, e vimos a maré vazia, ou semi-vazia, e toca de avançar, e de repente ficámos todos com água, e sem pé, né? Eu fiquei debaixo de uma onda, e foi uma pessoa então que me puxou para cima, e eu a partir daí prometi a mim mesmo que então tinha que aprender a nadar. Então aprendi a nadar sozinho e no mar, não é? Usando lá a técnica do crawl, e a partir daí proporcionou-se mais tarde frequentarmos as piscinas, e houve alguém que gostou do modo como eu nadava, e eu na altura já fazia atletismo, portanto provavelmente teria uma capacidade física diferente de alguns que lá estavam, e convidou-me então para integrar o grupo de natação que estava. Foi uma experiência não muito longa, porque custou-me um bocadinho. É que nós no atletismo conseguimos falar uns com os outros, né? E ali eu só via a linha preta no fundo, e ao fim de determinado tempo, e depois aquela passagem da água para os balneários, portanto ao fim de X meses, já não sei precisar quantos meses é que foram, e até porque eu tinha que me deslocar da Nazaré para a Marinha Grande, estava sempre sujeito a algumas boleias, pronto, tive que dar por terminada a minha experiência na natação, mas que depois fui mantendo, não é? No mar da Nazaré, onde até inclusive cheguei a ser nadador Salvador durante 3 anos. É que eu pensava que tinha escolhido o atletismo em prol da natação precisamente por causa da água da Nazaré, por ser muito tempestosa. Não, porque na altura, como é que eu entrei no atletismo? Só havia, não é como agora, na altura havia 2 modalidades essenciais, era o futebol e era o atletismo. Portanto, eu apareci no atletismo, e lembro que a primeira prova que fiz foi um corta-mato, onde eram perto de 130, 140 atletas, eu era infantil, naquela altura tínhamos mesmo muita participação, e eu cheguei para aí em 101, 102, pronto, mesmo nos últimos. Mas eu achei um piadão àquilo, e continuei a treinar, pronto, e depois percebi que as minhas características não eram nada de meio fundista, era um bocadinho mais para a velocidade prolongada. E pronto, ao longo dos anos, olha, lá me mantive no atletismo, até em verdade pela carreira de treinador, né? Deixei de ser praticante e passei a ser treinador a partir de determinada altura, e essa altura foi muito cedo, foi aos 22 anos. E o que é que foi aprendendo ao atletismo na adolescência, enquanto atleta? Essencialmente o grupo, era um grupo de colegas de escola, e foi as competições, portanto eu ia-me sentindo a evoluir ao nível das distâncias mais curtas, desde na altura dos 80 metros como iniciado, depois como juvenil fui até aos 400 metros, e na altura até tinha um resultado interessantíssimo naquilo que se chamava a província, e fui mantendo. Entretanto, o meu grupo também começou a ter alguns atletas de nível. Um deles foi o Luís Soares, que está emigrado em França, que chegou a ser internacional por Portugal como júnior no corta-mato, na altura do Cipriano Lucas, do Luís Miguel. Portanto, foi um bocadinho isto que nos fazia estar mais juntos, não é? Era as competições. Eu praticamente representei a Nazaré apenas por 2 anos, porque entretanto o grupo desportivo Nazaré distribuiu com o atletismo, e eu transferi-me para o Arneirense, que era uma equipa das Caldas da Rainha, onde engraçado, acabei por ser treinador naquele clube, e foi exatamente o último clube que eu representei como treinador enquanto estive no Distrito de Leiria a exercer essas funções. Né? Recorda-se de qual foi o mais especial que viveu enquanto atleta? Talvez quando fui campeão regional de juvenis de 400 metros, porque eu não fazia a mínima ideia do que aquilo era. Eu na altura estava a treinar com o professor Abel Figueira, que estava a estar na FMH. Pronto, ele percebeu que eu tinha uma velocidade de base diferente dos outros colegas, e começou-me então a preparar para 400 e 800, e a coisa proporcionou-se. E o que é certo é que foi um momento, mesmo agora, ao fim destes anos todos, a única coisa que eu tenho de recordação da pista dessa prova foi sair de blocos, corri desamadamente, e só me lembro das linhas brancas nos últimos 100 metros, porque a pista era de cinza, portanto era marcada com cada vez que havia competições, e foi a única coisa que eu me lembrei. E depois no final, um cansaço extremo, mas uma felicidade brutal, porque eu nunca pensei que 4 anos antes eu era dos últimos ao nível do corta-mato, e de repente começa a ser tinha acabado de ser campeão regional de 400 metros, e no dia seguinte fui aos 800, e também, se não fui primeiro, foi segundo, já não me recordo. Pronto, talvez tenha sido uma das maiores alegrias. Outra alegria que eu tive foi quando
mais tarde, já como sénior, portanto já tinha cerca de 21 anos, houve um corta-mato exatamente na Nazaré, eu tinha os meus pais a assistir, e aí acho que mesmo que foi talvez a altura onde eu senti que fui além do meu limite, porque eu estava tão entusiasmado de ter a minha família a assistir e ser na Nazaré, que acabei por ganhar o corta-mato. Atletas que na altura tinham já marcas muito interessantes ao nível da maratona, por exemplo, com 2:22, 2:23, e foi mesmo, penso que independentemente do outro título regional que tive, este foi para mim o momento mais significativo, porque eu tinha exatamente as pessoas que eu gostava, e o grande apoio que senti ao nível da população que estava a assistir, para mim foi aquele que me marcou, e foi mesmo no final, digamos, da minha atividade como atleta. Okay. Mas isso é estranho, como é que um quatrocentista chega ao corta-mato e limpa aquilo? Porque assim, na altura, o que é que sucedeu? Eu era o único velocista do meu grupo. A Nazaré tinha a meia maratona internacional. Então o que é que acontecia? Quando nós iniciámos a época, o objetivo era irmos à meia maratona internacional da Nazaré, porque era a nossa terra. E então tenho alturas em que, tenho um episódio em que eu fiz 1h15 à meia maratona, com muito sofrimento, porque eu tinha uma corrida muito saltada, muito elástica, e aquilo, fazer 21 km daquela forma era um desgaste enorme. E 15 dias depois, calcei os sapatos bicos, fui à pista de Leiria, que era de cinza, e fiz 7:2 aos 60 metros, ou seja, eu era assim um bocado, portanto, eu conseguia manter essas doses de velocidade durante de forma fácil. Entretanto, o meu grupo era todo ele os velocistas foram ficando, não é? Todo ele eram de distâncias mais longas. Pronto, comecei a meter mais volume de trabalho, e acabei por fazer, nesse ano fiz uma prova de 1500, fiz corta-mato, e entretanto, pronto, apareceu-me um problema de saúde, foi detectado no serviço militar, que era aquilo que se chama o síndrome de Gilbert, que é uma patologia ao nível do fígado, ou seja, eu não recupero tão depressa quanto os outros, tenho que ter algum cuidado com a alimentação, ou deveria ter. Então achei que era a altura de parar, mas essa minha subida foi exatamente por isso. O grupo todo era distâncias mais longas. Olha, vamos embora, vamos experimentar. Na altura era exatamente assim que funcionava, e era basicamente aquilo que sucedia muitas vezes, né? Nós temos casos de atletas que começaram desde os 800, 400, olha, o Fernando Mamet começou dos 400, 800 e acabou a fazer a maratona. Foi um percurso natural, que foi essencialmente porque o meu grupo era todo ele virado para distâncias mais longas. Uhum. E no momento em que decidiu arrumar as sapatilhas e começar a ser treinador, foi do dia para a noite, ou foi um desejo escondido que foi nascendo ao longo do tempo? Não, eu lembro como de um médico me disse que eu não podia fazer mais atletismo, porque realmente eu tinha este problema. Eu lembro que na altura, portanto, com 20 anos, né, 20, 21, que sentei-me no sofá e as lágrimas caíam pelos olhos abaixo, porque eu não tinha feito outra coisa na vida desde os meus 11, 12 anos. O que é que eu vou fazer? Entretanto, eu como atleta era muito aborrecido, era muito chato, pronto, a palavra correta era chato, porque eu tinha necessidade de saber tudo o que os treinadores me davam de treino, eu tinha necessidade de saber porque é que eu estava a fazer aquilo. Portanto, e isto acabou por ser o bichinho que foi nascendo. Entretanto, fiz um curso na altura de monitores, fui convidado para abrir uma secção na Nazaré, e foi assim que continuei, e não dei, ou seja, este afastamento de ser atleta para treinador acabou por ser mais natural e mais progressivo do que aquilo que eu de início estava à espera, não é? Mas percebeu que havia aí algum chamamento interno para ser professor de educação física e treinador? Sim, eu na altura eu acabei o 12º ano muito cedo. Como eu entrei para a escola aos 5 anos, eu com 17 anos tinha o 12º ano praticamente feito, por dificuldades financeiras e familiares, eu não pude seguir a faculdade. Portanto, eu entrei para a faculdade mais tarde, muito mais tarde, e então comecei a trabalhar. Antes de ir para o serviço militar, comecei a trabalhar na área da fisioterapia. Portanto, eu tinha dois sonhos profissionais. Um era o ramo da fisioterapia e outro era de educação física, porque como eu disse, aos 11 anos, 12, eu era um nabo a jogar à bola, mas fui evoluindo e trabalhei muito mesmo para que depois, em todas as modalidades da educação física, eu tivesse a igualdade com os meus colegas de turma, não é? E na altura, portanto, comecei logo a sentir aquela vontade de observar, de ver porque é que o movimento acontecia, porque é que aconteciam determinadas coisas mesmo nas modalidades que praticavam, e isto foi ficando, portanto, e acabei por enverdar pela parte da educação física, não é? Sim. Eu já ouvi atletas
são referências minhas, dizer que precisamente isso, que desde cedo sempre perguntaram aos treinadores o porquê que estavam a fazer aquilo. E Sim, dizem sim. que o sucesso deles enquanto atletas foi precisamente por isso, por questionarem e saberem o que é que estavam a fazer. Eu acho que isso é importante mesmo. Isso é mesmo importante. Eu tenho um atleta no grupo que é o Rafael Jorge, que ele está agora a fazer o mestrado e ele é perito nessas coisas e eu adoro. Quem não conhecer deve pensar que ele está a meter em causa o trabalho. Não, não. Ele está a tentar perceber porque é que está a fazer as coisas. Isso para mim é fantástico porque também nos leva a refletirmos se realmente aquilo que estamos a fazer é correto. Sim. Não, Mas há não me faz. treinadores que poderão levar isso como uma afronta, não é? Não sei, não sei. Talvez sim, talvez não, muito sinceramente. Olha, nunca pensei nisso porque é a minha maneira de estar. Porque foi assim exatamente que é assim que eu também vejo o treino neste momento, é questionar-me a mim mesmo, questionar os próprios atletas, né? Porque é que, o que é que eles sentem, o que é que eles sentiram em determinado exercício que aplicou, se for diferente, se o exercício que eu aplico não estiver de acordo com aquilo que seria a minha sensação no momento, se eles me tiverem transmitido outras sensações, esse exercício morre logo à partida. Portanto, tem que haver este diálogo e não me aborrece nada que eles questionem, seja o que for, porque é um momento de aprendizagem que é feito entre os dois, entre as duas partes. Uhum. Algumas pessoas dizem que o professor Zabumba é um grande motivador de atletas. Alguma vez motivou tanto um atleta que não passava ali da cepa torta que ele depois conseguiu coisas inimagináveis que o professor nem sequer pensava que ser Uh, possível? sim, tive alguns casos, porque eu já tive muitos talentos nas mãos, todos nós treinadores tivemos muitos talentos nas mãos, e a minha maior dificuldade é lidar exatamente com o talento, porque aquilo sai-lhes de uma forma muito natural e quando E é chega à uma grande altura. responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. E quando chega a altura de realmente nos aplicarmos no treino a sério, muitas vezes não têm sucesso e abandonam, pronto, vão-se embora. E tenho casos daqueles atletas que andavam, pronto, ali no meio, não se evidenciavam e de repente, passado 2 ou 3 anos, começam a entrar, pronto, até ter alguma projeção nacional. E isso dá-me um gozo tremendo, porque aí vê-se realmente o trabalho que foi necessário, tanto da minha parte, mas essencialmente por parte dos atletas. Acho que isso é fabuloso quando eles encaram o treino como algo necessário para a sua progressão. E tenho casos, muitos casos mesmo. Um caso que eu tenho é, logo desde recente, quando eu comecei a ser treinador de um jovem que andava lá muito franzino, muito descoordenado, e estávamos a fazer determinados exercícios e chamou-me a atenção foi o modo como ele saía do chão. Eu meti o pé no chão e aquilo parecia uma bola. Aquilo na altura marcou-me. Ele continuou a trabalhar e o que é certo é que passado 4 anos, portanto na altura que eu recebi foi como infantil, passado 4 anos ele foi campeão nacional de 110 metros barreiras juvenis, tendo ganho na altura o Zé Carvalho, que era o líder de nacional, e esse para mim foi um exemplo brutal de como é que aqueles jovens que andam ali meio escondidos, e se nós não estivermos atentos a determinados pormenores, podia ser mais um que passou e foi-se embora, né? Felizmente Sim, sim. agora é um arquiteto e estou muito feliz com a vida dele, né? E olha, esta é uma pergunta difícil, mas que se calhar eu devia ter enviado a priori para preparar-se. Quais são os 3 atributos que considera ter que o permite levar os seus atletas a encontrarem os seus limites e atingirem o seu potencial, que é o que toda a gente quer? Claro. Eu englobava isto tudo, não estava a separar os três, mas acima de tudo as coisas funcionam todas encadeadas. Portanto, uma delas é o seu aspecto mental, tem que ser uma coisa muito trabalhada. A minha esposa também é professora e a determinada altura da minha carreira de treinador, ela dizia-me, Vítor, o que é que está a passar? Porque tu, em determinados momentos, os teus atletas estão a fraquejar. E ela alertou-me para aquilo. Portanto, havia a questão da mentalidade que tem que ser trabalhada, mas tem que ser trabalhada junto com o trabalho que está a ser feito na pista. Uma das coisas que nós fazemos é traçamos objetivos execuíveis, ou seja, não podemos pensar que um atleta que tem, vamos imaginar, que tenha 11 segundos aos 100, que no ano seguinte vá para os 10, 20, 10, 30, esqueçam, isso é impossível de acontecer porque não, ou seja, traçar objetivos execuíveis, trabalhar a mente juntamente com a questão física, e acima de tudo que haja um acreditar muito grande entre o trabalho que se está a fazer
e que depois são consubstanciados pelos resultados, não é? Portanto, qualquer atleta que venha treinar comigo, geralmente demora 2, 3 anos, ou qualquer atleta que comece a treinar comigo, 2, 3 anos para realmente começar a ter resultados de algum nível e acima de tudo consolidados, porque isto é um processo que demora muito tempo. Não sei se consegui responder à pergunta, mas eu vejo sempre tudo muito interligado e não separar as coisas, porque se separar as coisas não vão funcionar. Eu estava mais era a referir-me a si. Que qualidades tem para conseguir fazer com os seus atletas? É um bocadinho isto, eu ser uma pessoa verdadeira, sou exatamente aquilo que sou aqui, não alimento sonhos. Okay. Não alimento sonhos, é o que é, mas faço das dificuldades, faço com que elas se transformem em coisas boas, né? Nós tivemos, falou-se há bocadinho da pandemia, é claro que todos sofremos com isto, mas chegámos a um ponto em que nos reunimos e tivemos que tomar decisões. Pessoal, a pandemia está a ser igual para todos, só temos uma solução, é continuar. Treinamos na estrada, treinamos onde calhar, onde nos deixarem, que isto também é importante. Não tínhamos sala de musculação, fomos à procura de outros meios de trabalho da força, abdicámos de determinadas coisas na época anterior, e foram dificuldades que são estas dificuldades que também vão fortalecendo a nossa maneira de ser, e dos próprios atletas. Se nós estivermos todos dentro deste espírito, acredito que pode haver, há sucesso, de certeza absoluta, independentemente de ser um sucesso de alto nível ou um sucesso, como há bocadinho falámos, do jovem que anda ali e vai melhorando ano a ano e ele vai tendo sucesso, isso para mim é imprescindível. Eu soube que o professor introduz ingredientes assim um bocado fora da caixa, como o método de Rose. Por que o faz e o quanto é que são importantes para este resultado final? É assim, nós acima de tudo temos que perceber que atletas é que temos e não faz sentido. Há muitos caminhos para chegar a Roma. E se eu tenho atletas, eu tenho no grupo atletas que são extremamente explosivos e tenho outros atletas que trabalham um bocadinho mais à base da força máxima. E eu tenho que arranjar aqui tenho que separar estes conteúdos dentro do treino. Portanto, eu sou obrigado, entre aspas, tive necessidade de procurar outras fontes, procurar outros meios de trabalho para poder potencializar os atletas que tenho. Portanto, se eu uso alguma coisa diferente, talvez não seja... Fui beber um bocadinho lá fora das coisas que eu fazia, fui questionando, as aberturas que nós temos lá fora são aberturas muito boas. Lembro que tive há uns anos atrás 3 dias estivemos em Itália, até fui eu e o Mário Aníbal, e onde eu tive contacto com o Jonas Dudu, que é dos melhores treinadores do mundo neste momento, ao nível de 100 e 200 metros, e aquilo abriu-me outros horizontes. Depois tive passado mais uns anos, estive também em Inglaterra, onde observei um outro treinador que também transmitiu com aquilo que ele estava na ação de formação, né, a demonstrar, transmitiu-me outros caminhos, ou mostrou-me outros caminhos que também poderia seguir. Portanto, era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Se eu não tenho sala de musculação onde possa trabalhar determinados exercícios, eu tenho que procurar alternativas. E as alternativas foram relembrar um bocadinho e tentar criar um sistema que me permitisse, ou que me permita que chegue a todos os atletas, tendo atenção às suas características. Portanto, não sei se... Não é inovar, é fazer as coisas um bocadinho diferentes daquilo que eu estava habituado a fazer. São diferentes porque não há muita gente a fazer, porque se calhar o grupo que tem é um grupo que não se adapta a este tipo de trabalho. Portanto, é um bocadinho esta perspectiva, olhar para aquilo que eu tenho e não fazer como os outros, tentar modificar, porque senão não vai dar resultado. Se eu vou copiar o trabalho que os outros fazem ou seguir a mesma linha orientadora, não vai dar resultado, porque anteriormente eu trabalhava assim, não é? Porque as nossas influências eram influências dos colegas que estavam aqui, portanto foram caminhos que todos nós seguimos, mas comecei a ter lesões, demorava algum tempo a progressão deles a aparecer, pronto, e achei que tinha que procurar outras alternativas, mesmo falando com técnicos portugueses que também mudam as coisas, porque é que fazes, porque é que deixas de fazer, etc. Portanto, aquilo vai criando, através deste diálogo, vai criando em nós outras ideias e criando um sistema que é o nosso sistema, cada treinador tem o seu sistema de trabalho. É uma questão só de adaptar aos atletas que tem. Uhum. E já há vários anos que tem sucesso, que tem alimentado a seleção nacional portuguesa, tanto jovem, sénior, também veterana, e parece agora, com as marcas que os seus atletas
têm tido, especialmente o Delvis e o Mauro, mais recentemente, parece que esse método está a ser bem aprimorado e eu queria saber se já acha que ele está no mais próximo possível da perfeição, sabendo, claro, que não há nada perfeito, não é? Não, nada. Eu estou muito longe da perfeição. Aliás, eu estive a observar os vídeos da competição. Por exemplo, o Delvis cometeu ali um erro nos 200 metros, porque ele tem que trabalhar mais a curva. O Rafael Jorge, por exemplo, ele não competiu o Rafael porque estava com espasmos nos gêmeos, mas é um atleta essencialmente virado para 200 metros que aborda a curva muito bem. O Delvis é um atleta que, sendo mais explosivo, estamos a trabalhar essencialmente ao nível dos 100 metros. Aliás, a marca que ele fez aos 60 no inverno indica exatamente isso. Portanto, ele ao nível da curva tem muito a melhorar. Só estou a falar a nível técnico, nem sequer vou falar a nível condicional, só estou a falar a nível técnico, portanto, que há muito a mexer ainda ali e uma margem de evolução ainda grande. Relativamente ao Mauro, o Mauro está muito motivado. Tem sido um ano fabuloso para ele. Os objetivos que foram traçados, ele cumpriu-os todos. E apareceu ali a fazer aquela marca porque estava motivado, estava muito bem fisicamente, mas se eu observar o vídeo vejo que ali a parte final tem que ser construída, tem que ser trabalhada de outra forma, de modo a minorar um bocadinho as perdas que ele está a ter nos últimos 100 metros, essencialmente por uma questão técnica que está associada a um padrão de postura que ainda não é o mais correto. Portanto, temos que entrar por aí para poder fazer com que aqueles 100 metros sejam mais rápidos do que aquilo que estão a ser. Portanto, da perfeição não estamos longe da perfeição, até porque há uma coisa importante que é como é que vamos gerir, ou como é que eles, sim, nós treinadores e atletas, estamos a gerir os resultados. Ou seja, pode parecer que estamos nos pinkers, né, que cá em cima, mas eu não gosto muito deste tipo de situações, ou não gosto, deixa-me lá ver se eu arranjo aqui uma expressão. Também para mim é algo novo, estar a aparecer em abril desta forma. Ainda hoje estava a falar com um colega meu, treinador, e ele disse, vocês abriram muito bem, esperemos que seja mesmo só a abertura e não o pico de forma aqui. Pronto, tive a sossegá-lo que não tem a ver essencialmente com a preparação do momento, ou seja, nós estamos num ano em que para os séniores o que existe é agora este Mundial de Estafetas e existe depois a Superliga. Portanto, acho que os séniores têm que apostar essencialmente nestas duas. O Sub-23, como é o caso do Delvis e do João Coelho, que começou a treinar comigo há algum tempo, têm que apostar no Sub-23. Portanto, são coisas diferentes, são planeamentos diferentes no tempo, nos estímulos, etc. Portanto, agora é evidente que há muita coisa a melhorar. Uma delas é competir. Portanto, temos que continuar a competir porque há ali coisas que nós só conseguimos resolver competindo, porque elas só se demonstram realmente quando estão a competir. É a única solução. Uhum. Agora tenho aqui uma pergunta acerca do que é que acha mais importante para ser um bom velocista. Vou-lhe dar 4 opções e espero que me diga qual é que acha mais importante. Primeiro, a técnica, força, talento inato ou o estilo? Ou todas as 4 opções? Ou nenhuma das 4? Claro. Eu aí destacava numa primeira digamos, análise, sem dúvida, o talento inato. Porque depois tudo o resto está associado, ou seja, a técnica, a força, o estilo, porque cada um deles tem o seu estilo. Não me serve nada eu ter o meu ideal técnico se depois eles não o conseguem realizar porque simplesmente os seus níveis de força não estão capazes. E quando há bocadinho falei na questão da evolução ainda, por exemplo, do Delvis na curva, estes atletas, tanto ele como o Mauro, é um bocadinho aquele exemplo de estão com um motor muito forte, mas o chassi ainda não está de acordo com aquilo que é necessário. Portanto, está a ser feito ao mesmo tempo um trabalho de construção, de reforço, de bolar os pontos mais fracos, aí com a ajuda do Adam Ferreira, porque se juntou-se também ao grupo, que nós em conjunto vamos definindo o que é que está bem, o que é que está mal, vamos mexendo aqui, vamos mexendo ali. Portanto, é um bocadinho isso. Portanto, eu acho que numa primeira fase, sem dúvida, que é o talento inato, né? Ou seja, um atleta, por exemplo, olha, um exemplo muito claro, o Delvis Santos apareceu no Mega Sprint no Lumiar. Eu estava lá com a minha escola, viu a fazer os 40 metros e eu fui ter com ele. E, portanto, porque um atleta que estava à linha de partida com uma descontração total e de repente dá um tiro de partida, ele sai disparado e desmultiplica toda aquela frequência,
portanto, aquele é um talento inato. Agora, tudo o resto vem associado. Eu introduzi aí a questão do estilo, porque ouvi dizer que quando o professor corria, tinha mais estilo do que todos os outros. Podia não ser o mais rápido, mas... Exatamente, eu acho que aí perdia porque estilo a mais. Não, porque eu sempre fui muito, e neste caso era um bocadinho eu próprio que procurava, porque os meus treinadores não estavam presentes, né, quando eu estava a treinar, pelas suas vidas profissionais e por não termos um local fixo de treino, digamos assim. E então tudo o que eu fui construindo foi com base na observação e naquilo que eu sentia, e realmente era muito estiloso, mas provavelmente muito pouco eficiente na altura, não é? Mas as coisas estão, os outros 3 parâmetros estão associados. Sim. E por falar em estilo, qual é o seu estilo enquanto treinador? O bonzinho, o pai estressado, o controlador, o provocador, o jardineiro, aquele que carrega com água suficiente e não com a água toda, porque muita água às vezes, ou muito carinho, Claro. estraga Claro, a planta. não, pronto, eu também fui gerindo um bocadinho o meu modo de ser ao longo destes anos todos, né? Sei enaltecer as coisas quando estão as coisas boas, mas também há alturas em que temos que atuar um bocadinho como pais. Eu tenho 4 filhos e na altura, quando tenho que os chamar a atenção, é para chamar a atenção, portanto não há nada a fazer. Mas acima de tudo gosto de ir construindo a relação, dar o seu espaço, não controlo nada. Eu posso dizer que quando estou em estágio, ainda agora viemos num estágio no Algarve, estivemos lá de domingo até sábado e tivemos uma noite reunidos no quarto a conversar, a planear um bocadinho o que é que vinha aí a seguir, e a partir daí dou-lhes a liberdade toda, porque eles também têm que aprender assim e tem que ser uma liberdade controlada, não é? Eles têm que saber quais são os seus deveres, as suas obrigações, portanto... ralhar quando tenho que ralhar, valorizar quando tenho que valorizar e ajudar quando é necessário. A partir daí, a vida é deles, eu também tenho a minha vida profissional e familiar e temos que dar espaço uns aos outros, que é mesmo assim, porque senão a relação fica demasiado turva e não vai resultar. Ao fim de X anos acabou porque estamos a pisar caminhos que não são os nossos. Uhum. Uma coisa que me surpreendeu imenso nesta pista coberta foi, e acho que também teve muito a ver consigo, foi aquela questão da marca de qualificação fora do prazo do Delvis. E nesse dia eu assim, eu tinha combinado entrevistar o Delvis. E eu fiquei, bem, de certeza que vai haver problema porque pessoas ligadas ao Benfica estavam a criar polémica, a dizer a federação isto, a federação aquilo. E depois eu, quando falei com o Delvis, ele foi extremamente cordial. E disse, falei com o meu professor, o meu setor, e pronto, não foi no tempo certo, e ficou por ali. Sim, pronto, isso tem a ver um bocadinho também com aquilo... Eu vou voltar um bocadinho atrás na questão do Delvis. O Delvis foi cultivando isso ao longo dos anos. Portanto, eu não me esqueço, quando ele apareceu como juvenil de 2º ano, e no primeiro ano de juvenil faz mínimos para o Campeonato da Europa aos 100 metros. Fez 10,68, creio eu, os mínimos eram 10,70. E 3 dias antes, ou 4 dias antes de irem para o Campeonato da Europa, ele recebeu a triste notícia de que não poderia ir porque ele tinha a nacionalidade angolana, não tinham aceito a mudança em tempo oportuno, a mudança para Portugal. Foi a única altura que eu vi chorar de tristeza e de alguma revolta, porque ele estava em Portugal há tantos anos, estudou cá, pronto, e não conseguimos na altura que ele fosse europeu de júniores. No ano seguinte, Mundial de Júniores, ele ficou a 2 centésimos dos mínimos. Pedimos, na altura, que ele fosse integrado numa seleção que foi à Alemanha fazer um meeting, e onde eu sabia que as marcas lá são boas, porque a pista é excelente, as condições são impecáveis, e eu já há uns anos atrás tinha tido também um atleta lá a fazer mínimos aos 200 metros, portanto não foi possível, porque na altura se calhar não viam o Delvis como um possível atleta para ir ao Mundial de Júniores, e ele não foi ao Mundial de Júniores. No ano seguinte, como sub-23, sensivelmente 7, 8 dias íamos para os campeonatos, ele no CAR, a saltar à corda, deixar um daqueles discos de musculação no chão preto, numa zona escura, ele não deu por ela, bateu lá com o pé e fez um traumatismo. E então tivemos em dúvida de ir para os campeonatos da Europa Sub-23 até à segunda-feira. Portanto, ele foi ao médico, o médico fez uma série de testes, ele não tinha dor, tinha aquele desconforto, e fomos na mesma aos campeonatos. Quando lá chegámos, o fisioterapeuta, o Hélio, fantástico, de volta dele,
retirou-lhe a dor que tinha, mas pronto, mas ela estava lá e ele acabou por ser desclassificado nos 200 metros, porque como sentia dor no pé, na curva, ele foi, portanto, empurrou para dentro e foi para a pista do adversário no interior. E já não conseguiu ir aos 4 por 100, porque realmente não conseguia. E ele estava tão bem fisicamente, 15 dias depois ele faz 21-27 aos 200 metros e é terceiro no Campeonato de Portugal. Ou seja, esta marca que ele fez, os 6,73, eu muito sinceramente estava convencido que aquilo poderia dar até a quarta-feira, até ao meio-dia, podiam fazer as inscrições. Mas o intuito de eu pedir aquela prova foi, eu sabia o quanto ele estava bem, porque nós tínhamos ido a Pombal no sábado, eles tinham estado cerca de 45 minutos a 50 minutos fechados na câmara de chamada, porque o photo-finish avariou e não os deixavam sair dali. Entretanto, cá fora chovia e estava frio, fez a eliminatória, foi à final, e na final já tudo estava, pronto, digamos, já tínhamos perdido aquele timing, não é? aquela concentração toda. Ele na final faz 6,80. Eu disse, ele está em grande forma, vamos pedir uma prova. Portanto, eu pedi a prova, aquela prova apareceu, eu disse ao Delvis, independentemente de tudo, se tu fizeres marca, a mim o que me interessa é aferir o quanto estás a valer. E ele fez a marca. Pronto, e a partir daí, acho que houve gente que esteve mais preocupada do que propriamente eu, porque explicaram quais são as regras e, havendo regras, quem não teve esse conhecimento fui eu, mas não foi propositado. Eu pedi aquela prova porque realmente eu sabia o quanto bem ele estava. Tanto estava bem que no sábado seguinte, no Sub-23, no campeonato, ele faz o recorde pessoal. Portanto, o Delvis tem sido, digamos, moldado um bocadinho. Ou seja, a crítica dele, seja estando bem, estando mal, é uma pessoa sempre muito positiva. E ele acaba também de transmitir aquela positividade a quem está junto dele. Portanto, é uma das coisas que também me tem feito acreditar neste processo, não é? Porque tenho outros atletas, o Rafael Jorge é um pessimista, aquilo para ele, qualquer dorzinha é logo o cabo dos trabalhos. O Mauro está sempre tudo a boa, para ele, a pessoa só quer correr bem, só o que ele me diz só quer correr bem, quer correr rápido, não me diz absolutamente mais nada, vamos embora, etc. Portanto, no caso do Delvis, eu não tinha que fazer ondas, porque eu falei com as pessoas falaram comigo, só Vitor, não dá, ainda tentei, vejam junto à Federação Internacional da Associação Europeia, se há hipótese de ele entrar, porque ele é novo, este contacto ficava-lhe bem, porque ele vai ao Europeu de Sub-23, e era bom ter este impacto para preparar, né, as coisas. Pronto, não deu, e nós continuamos a trabalhar até aí, pronto, e felizmente as coisas estão a correr bem. Portanto, não vale a pena, nós já temos tanta coisa na nossa vida que nos atrapalha, e este tem sido um ano muito, muito mau, tem sido um ano terrível, mas com algumas experiências que eu não estava habituado a passar, essencialmente de relacionamento, mas acima de tudo tem-nos dado uma outra maneira de estar. A mim não me vem a fazer qualquer tipo de barulho, não tenho que fazer esse barulho, eu tenho que me concentrar nos meus atletas e no treino. Num ano destes tão importante, uns porque querem ir aos jogos integrados na estafeta, outros porque querem ir aos jogos de forma individual, outros porque querem ir ao Campeonato da Europa Sub-23, é o ano em que eu tenho que estar focado no trabalho e focado neles. Eu não tenho que estar a perder tempo com coisas, com guerras que acabam por não ser as minhas, porque eles vão ter o seu tempo. Há uns anos atrás, a primeira vez que eu tive um atleta no Campeonato do Mundo de Júniores foi o Luís Freitas nos 400 metros. Ele tinha feito 47,62 e fez mínimos. E nessa altura, ele era o único atleta da velocidade que estava com mínimos. E foram treinadores de todos os setores menos da velocidade. E eu cheguei à federação, fui lá com ele para ir buscar material, e o professor Fernando Mota, na altura, cumprimentou-me e eu disse ao professor, estou desagradado de não ter sido selecionado. Então fomos para um gabinete e no meio daquilo que era o professor Fernando Mota, ele disse, o seu tempo há de chegar. Não se preocupe que o seu tempo há de chegar. E aquele bateu-me. E eu continuo nessa. O nosso tempo, eu não falo o meu tempo, o nosso tempo há de chegar. Demora mais ano, menos ano, há de chegar. Portanto, eu não tenho que estar a perder tempo com essas questões. Desde que haja critérios, sejam eles bons ou maus, há critérios. Eu tenho que os seguir, ponto final. Mesmo não concordando com eles, a vida é mesmo assim. Acho interessante essa questão. E realmente as pessoas todas têm o seu tempo. E bem, falámos aqui de sucesso e enquanto treinador o seu sucesso é evidente. E agora eu tenho aqui uma foto para lhe mostrar e quero que me tire uma dúvida. Com fãs orientais. Não digo chinesas porque não dá para saber exatamente de onde são. E eu não quero cair em preconceitos. Claro. Não, esta foto nós vinhamos de um campeonato, creio que era em Braga, assim, de pista coberta.
E parámos na área de serviço, pronto, e está aqui o Zé Rosa, que ele era e continua a ser uma pessoa muito, muito descontraída, e tirava fotografias com toda a gente, pronto, e nós estávamos na mesa ao lado, e levantámos porque as pessoas queriam tirar fotografias connosco, e lá nos pusemos a tirar a fotografia. Foi um momento de giro, né? Porque é o Zé Rosa, não há hipótese. Se eu fosse dizer que... Eu ia perguntar se era uma foto que elas tinham pedido para tirar uma foto com o D'Artagnan português. Não, porque eu estava na mesa ao lado e o Zé Rosa começou, anda. Epá, eu também achei que podia ficar mal às pessoas não querer ir, né? Não. São culturas diferentes, então, vamos lá tirar a fotografia. Sim. E esta fotografia depois foi motivo de gozo e de brincadeira ao longo da semana seguinte, realmente, né? Mas elas estão a fazer ali um gesto de dinheiro, não é? Eu já não me lembro a história. Porque o Zé começou a fazer assim, não sei se foi do género, somos modelos, agora vão ter que pagar. Mas eu já não me lembro muito da história, mas eu lembro que o Zé começou a fazer assim, porque alguém também estava a gozar connosco do outro lado. Dinheirinho. Bem, no atletismo é que não há dinheiro. E para um treinador, como o professor Zabumba, há coisas que o dinheiro certamente não pagará, porque basta ir às redes sociais e ver declarações fantásticas sobre a sua pessoa. Usam substantivos lindos como pedagogo, grande, ser humano fantástico, enorme, grande senhor no atletismo e na vida. Acha-se privilegiado por estar numa posição em que há este tipo de depoimentos? É porque noutras profissões aquilo fica por ali e os colegas de trabalho não nos elogiam nas redes sociais, nem os pais dos nossos colegas nos elogiam nas redes sociais, e um treinador que impacta na vida de jovens tem essa oportunidade. Sente-se um privilegiado? Não, sem dúvida, porque nós quando eu sinto um orgulho enorme e a minha família sente um orgulho enorme quando aparece este tipo de comentários, porque eu sei que as pessoas que os colocam, sei que são pessoas mesmo que estão a dizer aquilo com muita sinceridade e são verdadeiros. É evidente que me sinto um privilegiado por ter pessoas desta forma a demonstrarem aquilo que realmente sentem perante a pessoa que eu sou, né? E mais que os resultados que felizmente têm vindo a acontecer, acho que tem essencialmente a ver com aquilo que eu sou. Eu sou incapaz eu tento ajudar o máximo possível as pessoas, seja de que clube for, seja de que... Não, pronto, é algo que vem inato, é algo que vem da educação. Sinto muito bem a ajudar as pessoas, pronto, a falar com jovens. Eu onde passo vejo jovens e eu sinto necessidade de brincar com eles, porque há necessidade de demonstrar, olha, nós estamos aqui, alguma coisa que seja preciso, cá estaremos, não se preocupe, ou seja, isso talvez crie algum impacto, porque quem está na escola, né? Eu tenho exemplos também como o Paulo Barrigana, por exemplo, e quem está na escola transmite muito isto também no treino, que é a nossa maneira de ser, o ajudar. Percebemos que qualquer pessoa precisa ser ajudada, com educação, com lisura, e não há nada que pague. Há bocadinho falaste na questão do dinheiro, e na verdade a minha opção, aliás, as pessoas conhecem a minha opção este ano, eu estou a trabalhar sozinho, estou como treinador sozinho, não estou ligado a clube nenhum, eu tenho a minha profissão, pronto. Sou professor de Educação Física há 25 anos, não é que o dinheiro faz falta, mas muito sinceramente, neste momento, o prazer que eu tenho em estar numa pista, o prazer que eu tenho em ver os resultados dos meus atletas, o orgulho que sinto em perceber que os meus colegas treinadores, e grande parte deles, não todos, mas grande parte deles, olham para os meus resultados como também se fossem os resultados deles. Porque eu continuo a dizer, o sucesso dos meus atletas é porque outros os forçaram a ter sucesso. Se eu estivesse sozinho não havia sucesso nenhum. Portanto, eu acho, assim da mesma forma como eu também dou os parabéns, seja ele quem for, pelos resultados que estão a fazer, porque olha, agora fala-se tanto na bolha, é uma bolha. Ok? Se há um determinado atleta, se o Delas fez agora 20,78, para os outros começarem a aproximar-se desta marca, vão ter que trabalhar muito mais e é isto que nós queremos. É exatamente isto que nós queremos, portanto, não me faz qualquer tipo de espécie. Fico feliz pelos comentários que aparecem, estou muito agradecido. Eu fiz questão, em determinado post, de agradecer um a um o comentário que foi lá colocado. Mas pronto, talvez seja a minha maneira de ser e não vou mudar. Quando eu sentir que isto tem que mudar, eu afasto-me por isso simplesmente do atletismo em si, eu afasto-me um bocadinho daquilo que era a minha ligação clubística há uns anos atrás, porque preciso também de algum espaço, algum tempo e de descansar acima de tudo.
E onde é que se sente mais à vontade? Na sala de aula a lecionar, numa formação a formar treinadores ou na pista junto de jovens fomeados de sucesso? Essa pergunta é gira, porque eu ainda há pouco tempo fiz um bocadinho esse balanço e na verdade sinto muito à vontade na escola, porque eu sou professor essencialmente de segundo ciclo e adoro aquela faixa etária. Nós apercebemos ali uma série de coisas e o sucesso que eles têm, que seja qual for, é medido na hora. Nem que seja num percurso do vai e vem, nem que seja num feedback que nós damos positivo, basta fazer muitas vezes isto ou acenar a cabeça e ver sorrisos do outro lado, que para mim são fantásticos. Ao nível da pista, eu nunca dei isto é a primeira vez que eu estou a dizer isto, eu nunca dei por mim tão nervoso como este ano a ir dar treinos. Porque eu sei o quanto nós estamos ali um bocadinho nas linhas, né? Ou seja, vai correr tudo bem, espero que corra tudo bem, porque as intensidades que são colocadas muitas vezes vão para além daquilo que é o que nós desejamos na hora. Por exemplo, eu tenho o Delvis Santos que tem que andar sempre a controle, porque ele queima as intensidades todas, aquilo é diabólico. Dei por mim estar muito nervoso a dar treinos, algo que eu não tinha anteriormente. Porquê? Porque é um ano em que eu prestei tudo. É um ano em que os atletas estão a apostar tudo, digamos assim. E outra pergunta, outro meio que mostrou é as ações de formação. Eu lembro de uma ação de formação que dei no Algarve, estávamos em estágio de 400 metros, já há muitos anos, o professor Zé Carvalho era o técnico nacional. Eu nem jantei nesse dia. Eu transpirava quando entrei na sala, nervoso. Também foi algo que foi construído ao longo dos anos, né? O modo como comunicamos, o modo como explicamos, o modo como exemplificamos, os exemplos que colocamos para consolidar aquilo que está a ser apresentado, e neste momento sinto-me à vontade. Portanto, neste momento, para mim, é exatamente o palco do treino, que é aquele que me deixa um bocadinho mais nervoso, por todas estas situações que eu enumerei, né? Sim. E é justo se nós dissermos que o sonho olímpico é o seu maior sonho enquanto treinador? Sim, eu penso que é um sonho de todos os treinadores, é serem olímpicos. Agora, é evidente que é o meu sonho e vou-lhe ser muito sincero, eu tenho como limite 2024. Isto dizemos nós, né? Dizemos nós, porque se calhar chega a 2024, espera lá que isto então agora que eu já tenho mais conhecimento, mais experiência, vamos continuar, né? Pronto, eu já cá em casa quando digo isso, a esposa diz, vai dar, mas não me estejas a enganar que não vale a pena, né? Mas pronto, a nossa ideia que temos é mais um ciclo olímpico, mas agora eu também sinto que estou cansado, né? E dizia-me o Adam é um jovem com quem estou a privar agora mais de perto, ele entrou como treinador por uma proposta minha de João Gomes que fizemos na altura junto do Benfica, e ele disse, houve um treino que eu disse, Adam, eu estou tão cansado, não te importa, eu vou ficar aqui sentado só a observar o que vocês estão a fazer, mas eu não consigo intervir. E ele disse, o Vítor, estás a pagar aquilo que é anos e anos a trabalhar de forma interrupta e sozinho. E foi exatamente, ele bateu ali na mostra, é exatamente isto. E muitas vezes faz com que eu tenha declarações destas. Em 2024 eu tenho que parar, tenho que descansar. Porque já são muitos anos a trabalhar, muitos anos a formar atletas, uns a ficarem pelo caminho, outros a quererem chegar lá acima, que precisam de um empurrão valente. E muitas vezes o empurrão não é só o meu, não é? Eles precisam ter uma estabilidade muito grande a todos os níveis para que atinjam aquilo que eles sonham. E eu sou, e tenho, nós treinadores temos de ter a consciência que eles são, o suporte deles somos nós. Porque somos nós que estamos ali a dar indicação para aquilo que eles têm que fazer, somos nós que os temos que levar ao sucesso. Ou seja, tem que haver uma confiança muito grande e tem que haver uma altura em que nós digamos mesmo, olha, comigo já não há hipótese, vamos procurar outra pessoa. Tem que haver também essa simplicidade e essa honestidade para com os atletas. Não está a dar, olha, vamos procurar outro colega. Eu tenho uma situação muito, muito particular, que é o André Sá. O André Sá treinou comigo como júnior, até júnior e primeiro ano de sénior. Primeiro ou segundo, já não me lembro. Ficou a 20 centésimos do Campeonato do Mundo de Júniores nos 400 metros de barreiras. Como sou 23, também esteve perto. Houve uma altura que eu me sentei na bancada do Lumiar e disse, André, vamos aqui conversar um bocadinho. Tu estás nos 400 barreiras e eu sinto que não te estou a dar atenção, porque tu já devias estar a dar o pulo. Ele estava ali a bater nos 53, não saía dali. Tens de dar o pulo. Portanto, eu vou falar com o treinador dedicado aos 400 barreiras, que é o Rui Moita,
e tu vais trabalhar com eles porque ele só trabalha 400 barreiras. Ele ficou assim a olhar para mim e sentiu assim um bocadinho desamparado, mas o professor está-me a abandonar. Não, estou preocupado com a tua evolução. E achei que realmente aquela era a altura, porque eu não lhe estava, ele era o único atleta 400 barreiras que eu tinha, porque a Nádia Gaspar já tinha terminado a sua carreira. Portanto, eu não queria enganá-lo. E o que é certo é que ele passou para o treinador, tem vindo a ter sucesso, acredito que ele vai estourar, vai subir muito nos 400 barreiras. Eu fico super feliz porque fiz o meu trabalho até determinada altura e a partir daí, para quem tem mais experiência, que os leve, que faça tudo o que tem a fazer por eles. Portanto, até nesta situação eu não posso ser egoísta, não posso sentir que eu estou a ser um entrave à evolução do atleta, ou que o nosso relacionamento já não está a ser nem salgado nem doce. Alguma coisa está errada. Portanto, se ele não está a ser feliz, vamos avançar. E sem qualquer tipo de mágoa. Desde que as coisas sejam feitas com lisura, para mim tudo bem, não há qualquer stress. Eu até ajudo a procurar treinador. Uhum. E qual é que é o segredo para, no final de tudo, terminada a ligação desportiva, fique uma amizade quase familiar com aqueles que treinou? É que precisamente uma das pessoas com quem eu falei foi o André Sá, que me disse maravilhas. Talvez por esta frontalidade, por não construirmos castelos, porque as coisas são objetivas, pela preocupação em determinados momentos da vida deles que nós tivemos e tentamos solucionar algumas coisas. E uma coisa gira que é quando eles me veem um bocadinho calado, sentado ou isolado, fazem questão de perguntar o que é que se passa. Eu não sou diferente dos outros, eu acho que não sou diferente dos outros. Se calhar apanho-os em alturas em que os ajuda a construir como atletas e também dentro das suas vidas profissionais. O André Sá já acabou o seu curso na FMH, portanto foi uma construção que foi feita ao longo dos anos, não se resumiu só ao treino, resume-se a muitas outras perspectivas da vida, porque é assim, se eles não estiverem bem diariamente, é impossível eles verem treinar e render, é impossível, porque da mesma forma acontece a mim. Eu, quando estou sentado e nem sequer coloco pinos na pista para eles fazerem determinados exercícios, eles já sabem que eu estou estourado. Portanto, são eles que vão colocar os pinos para podermos continuar a treinar. Portanto, esta é uma ligação muito franca, muito aberta. Acho que é importantíssimo isto acontecer. Eu, por acaso, eu ia perguntar-lhe se o seu dia era diferente do dia de todos os cidadãos comuns, porque parece que tinha mais do que 24 horas, com tantas deslocações, tanto trabalho, viagens para a frente e para trás. Não é fácil realmente o que está a acontecer. Daí temos alturas em que dizemos, se calhar vamos parar, se calhar não vamos, mas depois sentimos aquele empurrão dos próprios atletas. Não, professor, isto é para ir até lá à frente. Porque realmente já são muitos anos, nós não somos treinadores profissionais, né? Nós temos a nossa profissão, não existe carreira de treinador de atletismo, portanto, e temos família, e temos que viver o dia-a-dia, portanto tem que continuar a trabalhar como todas as pessoas, mas pronto, é um bocadinho esta paixão, esta maluquice que nós temos pelo atletismo, que isto é mesmo uma paixão, não há outra palavra, né? Mas tiro-me uma dúvida, sonhando com os Jogos Olímpicos e olhando para o seu currículo de treinador, em que já aceitou e não sei se ainda aceita atletas veteranos, porquê é que o faz? Porque atleta veterano já não vai aos Jogos Olímpicos. Olha, assim, generosidade ou não sabe dizer não? Não sei dizer não. Já tive alguns momentos que tive que dizer porque senti que as coisas também não estavam a ser feitas de maneira correta. Mas, acima de tudo, porque as pessoas, quando procuram, muitos deles procuram não é pela questão do resultado em si. Procuram. Olha, não se importava, pode treinar. O Ricardo Lemos, quando apareceu, de repente, tinha um grupo brutal. Mas o Ricardo Lemos foi muito importante a determinada altura da carreira dos meus atletas. E ao contrário daquilo que as pessoas podem pensar, estás com veteranos, só te tiram tempo. Não. Em determinada altura da vida foi muito importante tanto também para ele, para comigo, né? Para estas duas relações da relação de amizade que ele criava com os atletas, os conselhos que dava e por o quanto eu também fui aprendendo ao longo do planeamento de treino com o trabalho que era feito com eles. Portanto, não sei dizer não, custa-me dizer não, mas agora tenho mesmo necessidade de dizer não, de dar uns tempos para cá, pelo cansaço, né? E é impensável fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Eu chegava a estar na pista, entrava na pista às 4 da tarde e saía muitas vezes às 9h30 da noite, portanto não dá, neste momento é impossível. E agora, deixando de falar em veteranos, vou-lhe falar aqui de um jovem promissor, Luís Filipe Neves. O quão triste ficou com o abandono deste jovem promissor? Foi até me está a dar tosse, até senti aqui a pulsação a mudar. Foi o maior talento que encontrei na minha vida de treinador. Ele treinava muito pouco,
Quando aparecia a semana toda, treinava de segunda a sexta. Depois treinava 3, 4 semanas, estava 4, 5 semanas em que não aparecia. Depois voltava a treinar. Depois lá se aguentava um pedacinho de mais de tempo e era fabuloso. Eu não posso esquecer que ele fez com idade juvenil, segundo ano, 21,64, e naquele ano o Europeu de Júnior, o Mundial de Júnior já estavam a pedir 21,59. Portanto, ele andou sempre um ano à frente daquilo que eram as marcas para a categoria. Portanto, foi uma tristeza grande quando ele abandonou. Hoje temos um relacionamento fantástico. Ele vai à pista, às vezes estamos na conversa, trocamos montes de mensagens, porque eu vejo nele um miúdo muito, muito puro. E pronto, não deu. É tal questão do tal talento, que precisava de um acompanhamento diferente, né? Precisava se calhar de alguém dentro de uma estrutura que aconselhasse estes talentos de uma forma diferente. Eu tentei fazer o melhor possível, tanto a nível escolar como a nível de treino, com conversas com a mãe, etc. Mas pronto, não quis o destino que ele fosse aquilo que eu pensaria que ele seria, né? Ele é um fabuloso. Aquele atleta era mesmo, pronto, era fora de série, era mesmo. Tanto o recorde dele foi agora batido pelo Cicínio, né? de 34, ele tinha 34,68, foi batido agora pelo Cicínio 34,20, e eu estive a explicar como é que aquele recorde apareceu, foi no Natal, ele veio da praia, calçou os bicos e correu. Pronto, era assim, era o Luís Neves, ele faz-me 21,37 aos 200, ou 47 e 48 pouco aos 400, com base no talento, porque ele bastava só treinar 5 ou 6 semanas e aquilo. Tinha uma técnica de corrida fantástica mesmo, muito, muito boa. Tinha uns apoios formidáveis. Mas pronto, não deu. É a minha pena, ele sabe disso. Ainda há pouco tempo o vi a treinar, vi um post que ele colocou nas redes sociais e disse-lhe, será que vai ser o meu próximo a 46 segundos? Ele começou-se a rir. Não, mas temos uma ligação muito boa e realmente foi chateei-me com ele na altura. Chateei-me não, disse-lhe, foste a única pessoa que eu tive que não me deixou treinar. Porque ele não deixava que as pessoas o treinassem, porque se eu não vinha regularmente ao treino, eu não estava a treinar, né? Pronto. Sim. É a mágoa que eu tenho, porque eu sei o quanto ele poderia neste momento estar a valer, né? Porque era mesmo fora de série. Bem, uma última pergunta antes do já ou nunca final, e vou-lhe perguntar se agora pudesse voltar para trás, será que mudaria a decisão para saber o que é que era viver ligado à natação? Ou olhando para a ligação dos equipamentos femininos, que partiram muito semelhantes aos equipamentos do atletismo, era um fato bem autêntico nos anos 80, 90. Será que aquela evolução para a cuequinha e top deixa o professor consciente que tomou a decisão certa pelo atletismo? Não, tomei mesmo a decisão certa, porque mesmo agora como professor, pronto, havia alturas em que eu dei aulas, por exemplo, ali na zona de Peniche, na Toguia da Baleia, estive lá 3 anos e meio, ou 4, já não me recordo bem, e nós tínhamos um projeto que era de natação. E eu passei tão mal com o cloro, eram aulas que eu saía de lá mesmo mal, portanto não me estava a ver neste momento, mesmo com as adaptações, que fosse um treinador de natação, muito sinceramente. Relativamente às fatiotas, olha, vim para o atletismo, as fatiotas também não diferem muito agora, e ao ar livre estou super feliz por estar no atletismo. Sim. Bem, então agora vamos à última fase, à fase do já ou nunca, em que só tem de responder já ou nunca. Uhum. Vou começar por perguntar se já vestiu o traje 7 saias. Não, nunca. Já defendeu lutas que não eram suas por compromissos profissionais? Já. Já se sentiu prejudicado pelo sucesso do seu trabalho? Já. Ou pelo sucesso dos seus atletas? Já. Mesmo muito. Pois. Última pergunta. Lá atrás, quando era solteirinho, naquelas intimidades que o Deus Carlos Calado falou aqui como tiranias, já te partiram o coração? Acho que sim. Acho que no meio de todas estas tiranias, acho que... Aquelas tiranias, aventuras, será que alguma mulher lhe disse ai, D'Artagnan, e o jovem Zabumbinha disse D'Artagnan não, prefiro D'Artacão? Na altura eu não usava nem bigode nem pera. Isto é engraçado, porque eu só comecei a usar isto. Se o Alberto Bispo vir isto,
ele vai se fartar de rir. Eu comecei a usar bigode e pera, porque uma vez eu cheguei ao estádio universitário e ele estava de bigode e pera. E, entretanto, havia um jogador italiano, não sei se era o Conte, e também era bigode e pera. Naquela altura toda a gente usava bigode e pera. Eu olhei para o Alberto Bispo, isto era capaz de me ficar bem. A partir daí comecei a pôr, já tinha bigode, olha, deixa-me crescer a pera, foi até hoje. Já está branquinha, pronto, mas foi até hoje. Portanto, na altura eu não usava nem bigode nem barba, portanto, era pelezinha, jovem, não é? Para não picar. Para não picar, exatamente. Eu também quase não tinha barba na altura. Eu tenho esse momento presente quando o vi, porque na altura eu estava com o Luís Freitas, né, como treinador, eles eram amicíssimos na altura, era ele, o Luís Freitas, o João Pires, andavam sempre juntos. São pessoas que eu adoro e tenho muita estima por eles. Epá, e achei uma piada aqui, isto é capaz de me ficar bem. Pronto, a partir daí comecei a usar, foi até hoje, nunca mais. Mas realmente é o D'Artagnan do atletismo português. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Espero ter correspondido às vossas expectativas. Sim. Pronto, e agradeço muito este momento, porque eu acho que esta é uma altura que nós temos que falar de atletismo. Temos que valorizar o que temos, valorizar e procurar outros apoios que não temos, né? Mas eu acho que só com trabalho é que conseguimos lá chegar. Ainda hoje eu estava a falar com uma colega minha na escola e ela dizia, Vítor, já viste, para o alto rendimento estão a tirar dinheiro às federações, cada vez mais. E eu, pois, isto vai ter, isto associado à pandemia, isto é mesmo para terminar, associando à pandemia, com a falta de atividade física que existiu, com a formação praticamente a morrer em tudo o que seja desportos, com as federações a levarem cortes, eu pergunto a mim mesmo, e há pouco vi um post, alguém da Federação de Canoagem, mas o Estado liga ao alto rendimento? O que é que o Estado quer do alto rendimento? Nem nós neste momento sabemos, sinceramente é um ano, por isso é que isso foi um ano em que eu abandonei tudo aquilo que eu acreditava para me dedicar essencialmente ao treino. Eu achei que era o momento certo para isto. Mesmo abdicando do dinheiro que se recebia, do facto de eu estar no Benfica, etc. Não, foi, mas começo a ver as coisas um bocadinho mal paradas, mesmo para os atletas. Mesmo para os atletas, porque eu acho que eles não merecem que sejam, que os seus, seja ele qual for, não merecem que os seus apoios sejam travados e que a sua ascensão seja travada num país que passa tantas dificuldades. E estou muito apreensivo. Eu vim agora do Algarve de estágio, vinha com o Rafael Jorge no caminho, e o Rafael está a fazer mestrado, e o Rafael dizia, professor, isto se calhar mais um ano, 2, isto não vale a pena, porque não há apoios. Nós não temos apoios, quando mais precisamos é quando não temos, e ele tem razão, quer dizer, o que é que eu vou dizer aos jovens? Olha, vamos continuar a trabalhar, pode ser que eles apareçam. E quem diz o meu grupo, diz o grupo de todos os atletas que estão neste país, desde a formação até lá acima. Isto nós acho que vamos cair num buraco e as pessoas, os grandes decisores não estão a perceber o que é que vai acontecer, o que é que vem daí. Nós que estamos na escola estamos a perceber o que é que vai acontecer, atenção. Porque a nível de saúde pública vamos ter casos gravíssimos daqui a uns anos, mas mesmo gravíssimos. E parece-me que as pessoas não querem ouvir aquilo que nós estamos no terreno, tanto ao nível da educação como ao nível do treino, e ao nível do alto rendimento, parece que as pessoas não querem ouvir. Mas elas têm que nos ouvir, porque senão vamos passar um mau pedaço, mesmo um mau pedaço. Portanto, resta-me agradecer realmente esta oportunidade que me foi dada, e sem dúvida estes programas são necessários. Os meus parabéns. Eu tenho visto, quando vejo um outro programa, farto-me de rir. Pelo modo como os atletas abordam e o modo como conduzem as entrevistas são fantásticas, porque pronto, olha, elogiar o melhor possível e que este programa continue a ter o maior sucesso no âmbito do atletismo, está bem? Obrigado. Foi um prazer conhecer a sua história e, como já lhe tinha dito, para mim foi uma agradável surpresa, porque eu só o conheço de vista e ainda bem que agora conheço mais um pouco e sem dúvida que tem mais um fã aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado a todos, com licença.